Bom dia, graça e paz. Bom dia, amados, graça e paz. Vocês estão bem? Estão animados? Então continue. Então, para quem não me conhece, me chamo Sueldo. Ana. Temos 15, quase 16 anos de casados e 4 meninos. Porque pode crescer e pode ficar velho, mas continua sendo os nossos meninos. Amém? Então temos o prazer, o privilégio e a honra de estarmos aqui compartilhando da parte de Deus algo que nos inspira, que é esse tema chamado família. Família é um projeto de Deus. Família quem criou foi Deus. E se Deus criou, eu preciso dar total atenção àquilo que Deus criou. Se Deus valoriza, eu preciso valorizar tal qual Deus valoriza. Se eu faço parte de uma família e eu tenho uma família, eu preciso cuidar dessa família. E o tema dessa manhã é exatamente esse, protegendo os seus filhos. Ou protegendo os filhos. Como podemos proteger o filho? Da melhor forma, se não através da palavra de Deus. Então, entendemos que essa proteção, ela parte dos pais, mas é por causa de Deus sobre os pais. Deus vem sobre os pais e os pais é um canal de bênção para a vida dos filhos. Mas é interessante que os pais, eles precisam cumprir um princípio inicial, que a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, que deixa o homem pai e mãe, e junta-se ou une-se a uma mulher, e torna-se uma só pessoa. Porque é através dessa unidade que essa bênção e essa proteção vai se manifestar no dia a dia. A gente sabe também que a palavra fala sobre uma estutícia que existe no coração da criança. E sabia que tem pais que estão perdendo o melhor da vida porque estão deixando ser levados pela estutícia do menino. E os meninos já entenderam que esse ponto chamado unidade não é o forte do casal. E por causa da unidade, existem sempre duas opiniões acerca da correção, do ensino, do cuidado. Aí o menino, como é menino, o que é que ele faz? Ele vai para aquilo que é mais conveniente para ele. Quando é mais rígido em algum assunto ou em alguma área com o pai, ele corre para a mãe. Quando a mãe é mais rígida, ele corre para o pai. E a gente pode dizer isso que por um tempo nós vivemos em conflito, porque a gente não estava atentando para essa estutícia. Essa habilidade que os meninos carregam em criar situações desconfortáveis dentro do casamento. Aí chegava um menino e dizia: pai, eu posso ir para a casa de vovó? Aí eu dizia: vai não. Um exemplo. Aí o menino, na mesma hora, arrodeava: Ana, eu posso ir passar o final de semana na casa da avó? Ana disse: pode. Aí o menino saía vibrando, tirando onda com minha cara. Em outro momento, era o contrário. Pedia algo a Ana, Ana barrava: não pode. Aí depois ia no particular comigo, eu disse: pode, faça. E aí chegava para Ana: meu pai liberou, viu? E aí a gente começou: e aí? E aí, como é que vai ser? E esse conflito? E tal. E a gente sentou e decidiu. Todas as vezes que eles vierem pedir algo, a gente vai combinar. A gente não diz a resposta, diz assim: vamos ver. Vamos decidir depois. Porque a gente não sabe o que foi perguntado a um e a outro antes. E aí a gente ia conversar, e quando a gente conversava, dizia: vamos tomar uma decisão, pronto. Vai ou não vai. E é interessante como, isso eu estou falando de criança, tá? Estou falando de adolescente nem adulto, não, estou falando de criança. Quando eles perceberam que eles não iam ter mais brecha, por falta de unidade, por falta de uma discordância de decisão, eles pararam de nos perturbar nessa área. Por quê? Rapaz, não cola mais não. Se eu pedir a um, o outro não vai ceder antes que consulte ao outro, antes que seja conversado sobre essa situação. E eu vou te dizer, muitas crianças, muitos filhos perderam a proteção dos pais, ou perderam de desfrutar de uma proteção divina por causa de uma desunião dos pais na criação. Às vezes, por um ou outro terem a condição de
vamos dizer assim, de ser aquele mandatário financeiro e dizer assim, não, aí é quem manda sou eu, quem financia sou eu, quem decide sou eu. Acontece de estragar a correção que viria para aquela situação devida, mas por causa de uma opinião própria, não uma opinião compartilhada, aí estraga a criança. Proteção vai embora. Então, temos vivido, vou te dizer, na sociedade no geral, dias difíceis para os filhos. Mas muito passa pela responsabilidade dos pais, como foi ministrado agora. É fácil e é louvável o pai chegar, trazer a criança, apresentar ao Senhor e dizer, pronto, está entregue, está consagrado a Deus. Mas a partir daqui, aumenta-se a responsabilidade, porque você continua ainda com o encargo de encaminhar essa criança nos caminhos do Senhor. Não só apontando, não só direcionando, mas indo com ele, fazendo e sendo o principal exemplo. O que vai arrastar toda e qualquer criança para fazer algo é o exemplo. As crianças normalmente irão reproduzir o que é visto e feito e realizado em casa. Tem as exceções, tem algumas situações diferenciadas e a gente não vai entrar nisso, mas o padrão é, seja você o responsável em criar a sua criança. Nós, como pais, somos os responsáveis pela criança, pela educação, pelo ensino, pela admoestação na palavra, por trazê-la para Deus. Era interessante, a Ana até comentou comigo, que Jesus foi muito bem criado. Porque Jesus ele não chegou na terra com 30 anos, não, na hora de começar o ministério, não. Ele foi criança. E ele acompanhou os pais, como a Bíblia diz, como de costume, ia fazer as ofertas. Como de costume. Havia um hábito de adoração, um hábito de obediência, como de costume. E quantas vezes nós estamos tirando do costume, por exemplo, de congregar? É para congregar, mas dá trabalho congregar. Então eu só vou de vez em quando. Só vou no domingo, à noite, receber como diz o irmão Rego, uma marmita fria, no domingo à noite. E então, amados, quando a gente estuda sobre esses pontos, a gente renova para nós essa responsabilidade. E tudo que nos traz como responsabilidade, a gente precisa tomar para nós mesmos e fazê-la cumprir, porque a gente não pode estar terceirizando isso. A gente não pode estar lançando para outro aquilo que é nosso. Nem estar culpando o outro porque alguma coisa não está funcionando, onde, na verdade, a culpa é totalmente sua. Mas em Deus há graça e misericórdia. Em Deus há ensino e há correção. Em Deus há novos direcionamentos, novas rotas. E eu não quero trazer nenhuma palavra de condenação para ninguém, nem quero dizer que eu e Ana somos os melhores pais, aqueles que são mais expertos, só porque a gente tem muito menino. Não é isso não. A quantidade não quer dizer nada não, mas o que eu quero dizer é que a gente tem se esforçado para não desistir de criar bem os meninos. Tem se esforçado para cumprir o desejo de Deus para cada um deles. E assim a gente vai perseverar. Amém. E aí a gente conversando, né, e certa vez me perguntaram como eu passei a fase da adolescência com os meninos, né? E eu fiquei assim, pensando, né? Fiquei sem resposta. Por que eu fiquei sem resposta? Até estava comentando com o Sueldo. Porque não foi difícil para a gente. Não foi difícil para mim. Às vezes a gente escuta muito, né? Eu estou passando uma barra com meu filho. Meu filho está dando um trabalho. E glória a Deus que eu fiquei sem resposta, porque a gente não teve esse trabalho que muitos pais têm aí. Mas por que a gente não teve? A João está até levantando a mão. Por que a gente não teve esse trabalho que muitos têm por aí? Porque houve uma base, houve um alicerce, houve uma cavação, uma construção ali. Teve esforço da minha parte de Sueldo, de educar e ensinar esses meninos cedo a palavra de Deus, a vir para a igreja,
a não só trazer eles para a igreja, mas vir acompanhados com eles também. Porque não é só a responsabilidade chegar e trazer aqui e deixar no departamento infantil. É você dar o exemplo e ficar também para o culto, para cultuar. Amém? Eu pesquisando, eu gosto muito de estar pesquisando algumas coisas e eu fui estudar sobre esse assunto. Eu gosto muito de falar sobre família, sobre criação de filhos. Não é como o senhor disse, não é porque a gente tem muitos, né, que a gente são os melhores, que a gente sabe de tudo. Não, mas a gente tem um bocadinho de coisa de experiências vividas. Amém? E de situações diversas, né? Cada um tem um jeito, cada um tem uma cabeça. E Deus vai nos dando a habilidade de conviver e de conduzir cada um. Amém? E quando a gente também se deixa a receber a instrução de Deus em nossa vida, a gente conduz melhor os nossos filhos à nossa casa. E aí, eu pensando, né, eu estudando sobre a criação, como proteger os nossos filhos desse mundo tão diverso, tão difícil que está, e vendo que muitos pais estão terceirizando a criação dos filhos. Terceirizando, jogando para uma internet, terceirizando numa escola, terceirizando na igreja. E eu até anotei uns pontos aqui, que diz assim, a escola educa, mas não substitui os pais. A internet distrai, mas não forma caráter. A igreja auxilia, mas o discipulado tem que começar dentro de casa, dentro do lar. Sabe, é muito bom, de fato, ensinar a criança a vir para a igreja, trazê-las para a igreja, mas temos que educar e discipulá-las em casa. Não podemos só simplesmente jogar, como foi lindo aqui a apresentação de Priscila e Thales como os pais, né, trouxeram Ana Luísa, né, Ana Liz, Theo já veio também. Mas sabe que daqui por diante a responsabilidade é deles, a responsabilidade de nós é nossa como os pais, de conduzi-los bem, de mostrar o caminho, conduzi-lo o caminho. Hoje, graças a Deus, eu fico muito feliz em poder receber elogios dos nossos filhos. Eu fico muito feliz quando eu vejo um menino aqui, nós tocando, ministrando, sendo um vice-líder, sendo um líder. Por quê? Porque houve um trabalho, houve uma construção. Ah, porque a gente construiu para ele ser líder? Não. Mas aquilo que foi construído neles, geraram que eles estivessem nessa posição hoje. Amém? Eu sou muito orgulhosa, graças a Deus, dos meus filhos. E vale a pena todos os esforços que nós tivemos. Acordar cedo, vir para a igreja no domingo de manhã, vir à noite, vir numa terça, vir numa quarta, numa quinta, quando os cultos eram nos outros dias. E estar aqui, está como piolho de cobra sempre na igreja, vale a pena. Vale a pena congregar, vale a pena instruir os filhos a congregar. Porque nós vemos os resultados hoje. Quando um dos meninos da gente entrou na universidade, e glória a Deus, porque todos eles fizeram rema antes de entrar na universidade. E isso é importante demais, meu gente. A gente só sabe o quão é importante quando eles entram. Não é tempo perdido estar aqui aprendendo a palavra de Deus no rema. Não é tempo perdido. E eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos essa idade, né, 14, 15 anos, eu desejava fazer o rema. E não podia. E, na época, não tão distante, certo? Porque eu sou muito nova, mas só podia com 18 anos. Mas glória a Deus, que hoje é com 16 anos. E eu já estou na expectativa de Lara entrar, daqui a uns anos. E os meninos fizeram rema e entraram na universidade. E um deles receberam um convite. Naturalmente, para o mundo, esse convite é, tampa, 100%. E qual era o convite? Uma moça convidando ele a ir transar no banheiro da universidade. E aí você fica chocado, né? Porque eu fiquei chocado.
E sabe qual foi a resposta? Não. Não vou. Por quê? Porque teve aqui o ensino. Porque teve a instrução que é pecado cometer isso antes de um casamento. Quão é importante estar na igreja aprendendo as coisas do Senhor. E diversas coisas que eles nem contam, que a gente nem sonha nem sabe, que eles tiveram que dar um não. Mas por que tiveram que dar um não? Por conta da base, por conta daquilo que foi instruído, porque está vindo para a igreja, porque está aprendendo, os pais estão orientando. Então, falando dessa terceirização, né, sobre os filhos, muitos pais acham que só o trabalhar e bancar é o suficiente. E deixa a vida me levar. Eu pago, afinal de contas, eu pago uma babá para tomar de conta. E a babá é que faz o papel do pai e da mãe. E aquela criança, ela vai ser instruída pelo comportamento da babá, ou pelo comportamento da internet. Não é pelo seu comportamento. Ela não vai aprender aquilo que você está passando, porque, afinal de contas, você não está passando nada. E não é dessa forma que Deus nos deu os filhos. A palavra de Deus diz que é para a gente ensinar e educar a criança nos caminhos do Senhor. Então, existe um trabalho e uma missão que foi nos dada. A criança, ela é herança do Senhor. Amém? E essa herança foi dada a quem? Foi dada aos pais. Para cuidar, para cultivar, para proteger. Foi dada aos pais. Então, essa responsabilidade é nossa como pais. Nós não podemos colocar essa responsabilidade para outras pessoas. Não podemos colocar essa responsabilidade para uma avó, para um avô. Mesmo que uma avó e um avô nos ajude. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Até estava comentando esses dias, se eu não me engano, foi sexta-feira, com uma pessoa, que eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que eu precisei muito dela quando Lara era bebê. Ela ficava com Lara, eu ia trabalhar e depois pegava. Mas não foi minha mãe que educou Lara. Ela era avó. A avó e o avô, eles têm um papel fundamental, mas eles são avó e avô. E é o pai e a mãe que educam. O pai e a mãe podem educar como exemplo que receberam também dos seus pais. Como uns ensinamentos, pode orientar o avô e a avó. Mas a educação é dos pais. Essa responsabilidade é dos pais. Amém? E aí, eu coloquei alguns pontos aqui. Filhos sem direção crescem emocionalmente perdidos e espiritualmente vulneráveis. Filhos sem direção crescem emocionalmente perdidos e espiritualmente vulneráveis. Olha como é forte. Precisamos da direção dos nossos filhos. É nós, como os pais, que direcionamos eles. Para que eles sejam espiritualmente fortes, emocionalmente fortes. Eu me lembrando como foi minha criação, né? Eu não fui criada com pai, fui criada só com mãe. E hoje, muitas das vezes, a gente tende até a dizer assim, não, eu não vou brigar com o menino não, porque ele vai ficar traumatizado. E sabe que no meu tempo não teve traumatização nenhuma? Sabe que teve que ser no tranco e no barranco? E glória a Deus por isso. Não tivemos trauma nenhum, mesmo sendo criado sem um pai. Mesmo sabendo que o nosso pai nos deixou. Mas glória a Deus, que Deus é o nosso pai. E Ele coloca pessoas para nos guiar, para, vamos dizer, nos auxiliar na caminhada. E Ele colocou uma avó e um avô, e uma mãe forte, para nos guiar. E na época, nós éramos em 3, né? Nós somos em 3, e tivemos que aprender tudo. Logo cedo. A trabalhar cedo, a ter responsabilidade, a não ficar com mimimi, não tinha tempo para chorar. E você olhando para hoje em dia, às vezes você vai reclamar, meu filho não pode. Menina, tu vai traumatizar esse menino, vai botar esse menino de castigo, vai ficar com trauma, vai ficar emocionalmente ferido. Às vezes nós estamos nós estamos com comportamentos errados.
Às vezes pode até ter sido dura a nossa criação, né, de antigamente. Mas algumas coisas é preciso voltar antigamente. Porque eu me lembro que a gente não podia nem passar, não podia nem se atrever a passar quando os dois adultos estivessem conversando na sala, porque senão a pisa era garantida. E hoje em dia você vê filhos respondendo os pais na lata, com abuso, com uma autoridade, onde é que é para os pais ter autoridade para os filhos, não é os filhos ter autoridade para o pai. E até a gente diz lá em casa, né? Não invente não, que a mãozada é garantida. Porque não é porque está rapaz e moça que pode dizer o que quer. Graças a Deus não estão mais na fase de apanhar, né? E eles apanharam pouco, nem me lembro que apanharam muito. Não ficou nenhuma marca. Nem ficou nenhuma marca, né? Mas porque também não precisava. Só bastava um olhar e uma conversa que se aprumava. Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer é que estamos vendo, muitas das vezes aí, os pais perdidos, porque não sabem controlar os seus filhos. Às vezes até dentro da igreja. Você vê as crianças dominando os pais. Os pais vêm para a igreja e a criança não quer ficar no departamento infantil. Aí o pai faz o quê? Pega o menino, vamos lá, hoje tu vai ser meu menino. Vamos embora. Embora? Por que embora? Porque a criança está dominando. Porque a criança não está se comportando. O pai não quer ter o trabalho de chegar lá no departamento infantil. Eu vou ficar aqui com ele até ele se acostumar. Sabe que precisa fazer isso? A gente, com todos lá em casa, precisamos. Eu me lembro que Lara, bebezinha, já foi poucos meses para o departamento infantil. E tinha aqui, na época, uma escala que as mães, né, ficavam um final de semana. E ela não só tomava de conta da sua, tomava de conta dos que ficavam também. Era dessa forma, e era maravilhoso. E aí a gente tinha essa escala. E... Oi? É uma boa sugestão para os supervisores. E aí a gente tinha essa escala, e eu me lembro que Lara, quando começou a criar tutano, começou a saber, né, os pantinhos de criança. Aí, não vou ficar, não. Eu disse, não vai, você vai ficar. E eu comecei a ficar com ela lá. Ficava 1 mês, ficava 2 meses, até ela aprender a ficar no departamento infantil sozinha. Porque quando você vai deixar na escola, porque você está pagando, você vai deixar a criança. Quando chega lá, a criança diz, não quero ficar. E você diz o quê? Vai ficar. Afinal de contas, eu estou pagando, e eu não vou pagar para você ficar em casa. Não é assim? Ninguém traz de volta. Quem aqui traz de volta? Ninguém. Eu duvido você trazer de volta a sua criança. Deixa lá ela chorando, berrando, porque você sabe que daqui a pouco ela vai ficar bem tranquilinha. Porque menino tem pantinho, é pantinho de menino. Daqui a pouco passa. Então, por que na igreja a gente não faz a mesma coisa? Por que a gente não orienta? Sabe, é trabalhoso, mas isso vai gerar um futuro glorioso para seu filho. Seu filho vai ficar forte, seu filho vai aprender a palavra. Seu filho, quando vir as adversidades, ele vai saber enfrentar. Quando vir os problemas, quando vir as situações, quando vir as sugestões, ele vai saber enfrentar. Ele vai saber dar não para algumas coisas, para alguns convites. Porque, afinal de contas, a gente acha que porque os meninos estão na igreja não chegam os convites. Chega. Os meninos participam de escola, os meninos participam de universidade. Não convive só com o crente, não. Convive com todo mundo. Tem amizade com todos. E nem todos são com a mesma visão. Nem todos são cristãos. Certa vez, um deles pediu para ir para um aniversário de 15 anos. E eu fiquei temerosa, né? O pai ficou assim, mas vou deixar. E ele foi para o aniversário de 15 anos. E o aniversário só tinha bebedeira e bagaceira. E ele ficou lá, foi de carona, a gente disse, você vai. Observa o que vai fazer lá, agora eu não vou buscar, não. Você vai de carona e volta de carona. E ele teve que ficar até de madrugada lá, aguentando aquilo ali. Mas isso gerou nele, sabe o quê? Nunca mais eu vou para um ambiente desse. Eu prefiro dizer não
de que desagradar meu amigo, no sentido de aceitar um convite, de que me desagradar e desagradar a Deus, de aceitar um convite que eu não vou me sentir bem. Nunca mais quis ir para um aniversário desse tipo. Porque nem todo ambiente é para a gente, não. Às vezes, a gente não quer dar um não para não desagradar a outra pessoa, mas a gente está desagradando nós mesmos. Nós estamos em ambiente que não queríamos estar. E para dar uma satisfação, a gente prefere se sujeitar. Amém? Esse já é outro assunto. Eu vou passar para o irmão aqui que ele quer falar, eu sei. Uma geração sem identidade se torna vulnerável ao mundo. Os nossos filhos precisam saber quem eles são em Deus. É preciso nós, como os pais, ensinar sobre identidade aos nossos filhos. Sobre quem eles são em Deus, para que eles foram gerados, porque eles estão aqui. Qual é o propósito deles aqui na Terra? É isso que nós pais precisamos ensinar também aos nossos filhos. Quando eles têm uma identidade em Deus, formadas e ensinadas, eles vão passar por qualquer coisa e não vão ter dificuldade nenhuma. Amém? Pode continuar, irmão. Depois eu continuo aqui. Sim, senhora, irmão. Obrigado pela oportunidade, irmão. Nós somos assim mesmo, viu? É. Então, amados, é interessante a gente entender e saber qual a visão de Deus para os filhos. O que é que Deus ele tem como valor. E lá, eu queria que você abrisse lá em Salmo 127, versículo 3. E eu vou ler aqui eu peguei hoje a Bíblia de Lara emprestada, que é na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, ó: os filhos são um presente do Senhor. Normalmente, nas outras versões diz: os filhos são a herança do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, foi pensando em muitas flechas que eu tive muito menino. Queria ter mais, mas pararam. Aí tudo bem. Disseram que a aljava só cabia 4. Benção, tá bom. Mas o que eu quero dizer é que o que nós estamos, ou como nós estamos considerando os nossos filhos, como herança ou como peso? Como bênção ou como uma carga? Eu tenho que ver como Deus vê. Eu tenho que considerar como Deus considera. Deus está dizendo na sua palavra: ei, filho é herança, filho é uma verdadeira bênção. E por que tem tantos pais dizendo assim: filho só dá trabalho, filho é um problema? Às vezes alguns estão dizendo depois que realmente o problema está instalado, porque não quis atentar à orientação de Deus, conforme a Ana estava falando, pagar um preço, fazer o que tem de ser feito diariamente, assim como se cuida de um jardim, onde não se nasce erva, não se planta erva daninha, mas nasce. E ao nascer precisa ser arrancada, porque a erva daninha vai cobrir o que é bom. Não se planta, eu nunca vi ninguém chegar: me dê aí uma sementezinha de erva daninha que eu quero sujar o meu jardim, não. Mas em todo jardim a erva daninha nasce. Mas é necessário um trabalho para limpar e deixar o jardim belo. E esse trabalho é diariamente, é continuamente, é todo dia, é toda hora. Porque todo dia, toda hora tem situação. Para deixar ele em ordem. Então, que valor eu dou? Como eu estou vendo os meus filhos? É bênção ou maldição? É herança ou é um problema? Ah, fulano herdou um problema. E quando se fala em herança, a gente, na nossa mente natural, já pensa em prédios, propriedades, mas a herança que o Senhor está falando é sobre um legado moral e espiritual. Assim como aconteceu, lembra que Paulo considerou a vida de Timóteo e disse: rapaz, a fé que eu vejo em ti é a mesma que eu vi na tua mãe, é a mesma que eu vi na tua avó. Uma herança, um estilo de vida, algo geracional, de vó para mãe, da mãe para o filho e assim por diante. Geracional. Uma continuidade, um legado de ensino e de prática da palavra. Porque essa também é uma responsabilidade do pai. A Bíblia diz que
Os filhos dos filhos são coroas para os mais velhos, para os avós. Filhos dos filhos. Mas por quê? Esse legado sendo continuado, essa experiência e esse estilo de vida de fé, de forma que vai passando de uma geração para uma outra geração. E isso passa, vou te dizer, pela instrução. A instrução, ela produz proteção. Não sei se você já adquiriu alguma máquina, por exemplo, lá na loja a gente tem algumas máquinas, tem uma máquina de serra. Aí tem lá, leia a instrução antes de utilizar. Siga, tem uns adesivos bem chamativos assim, para não haver acidente, siga as instruções. A instrução, ela produz proteção, porém, se ela for praticada. Se for só conhecida, eu conheço a instrução, e não se pratica, corre-se o mesmo risco daquele que não conhece. Tem que saber da instrução e praticar a instrução. Amém? Então, lá em Deuteronômio, capítulo 6, por favor. Aleluia. Deus é muito bom. Então, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do 5, diz assim: portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Ou seja, em todo tempo, aonde quer que vá. Repita, ensina, instrui, mostre. É a obrigação dos pais. A instrução vai produzir proteção. Um outro texto diz, Efésios capítulo 6, verso 4. Aleluia. Aleluia. Efésios 6, 4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Então, não é baseado em uma opinião que nós devemos criar os nossos filhos. É baseado nos ensinos de Deus. Não é baseado em uma comparação, você comparar o seu filho com o filho de fulano, com o filho de ciclano, não. Não é humilhando, nem é trazendo um autoritarismo sobre os filhos que vai fazer com que ele seja bem-sucedido. É ensinando de acordo com a palavra, de acordo com a disciplina que o Senhor fala. Falando em disciplina, ela é necessária, tanto a disciplina quanto a correção para o filho. A Bíblia diz que aquele que ama corrige. E nós sabemos dentro desse ponto que na vida a gente precisa de limites. Se Deus colocou limites até no mar, o próprio Deus colocou limites no mar. O mar pode estar bravo, mas vai até ali. É um limite que Deus determinou. E nós precisamos determinar limites para os nossos filhos também. Não adianta você querer ser um super pai e mesmo você tendo toda a condição de dar, você dá tudo o que ele pede. Tudo que ele deseja, tudo que ele está aqui, tome, é seu, use. Não, porque eu não tive, às vezes alguns pais se comportam assim, eu não tive essa condição, eu não tive essa oportunidade, mas tudo que eu puder fazer pelo meu filho, eu farei e darei. Mas na Bíblia também diz que tudo tem seu tempo e o seu modo de se fazer. Não é que você seja proibido de dar, mas você tem que ter o discernimento se é o tempo de dar, se é a forma de dar. Será que ele tem a estrutura para receber aquilo que você está dando hoje? Ou está querendo dar para ele hoje? Não, mas meu filho já sabe dirigir, ele tem habilitação, porque entre ser capacitado e habilitado tem uma diferença. Não, mas ele sabe dirigir, ele vai para todo canto, depois ele resolve. É o correto? É o aceito
diante de Deus e diante dos homens, porque são pequenas coisas ou pequenas concessões que vai sendo feitas, deixadas, mas é assim mesmo, é assim. Ei, não, para nós que ouvimos e aprendemos da parte de Deus, esse é assim mesmo, não cola não. É um demônio parente daquele, para que é isso? Assim mesmo. E o demônio é para que é isso? Pronto, é assim mesmo, é essa relatividade das coisas, deixando de qualquer forma, de qualquer jeito, porque eu posso e eu faço, e o pai sou eu. E algumas pessoas, até quando a gente tem intimidade, vai falar: rapaz, faça isso não, você está estragando seu filho. Rapaz, o pai sou eu, e eu faço do meu jeito. Isso está certo. Agora, depois, quando você estiver sofrendo, chorando, aí vai ser o filho é seu mesmo. Desfrute daquilo que você está semeando na vida do seu filho. Porque tudo tem seu tempo e o seu modo. Não adianta querer pular etapas. Precisamos dar no seu tempo, no seu modo, da forma correta. E vai ter coisas que a gente nem vai dar. Tem que deixar ele conquistar. Até para ele valorizar. Até para ser valorizado. Uma geração, ou uma boa parte da geração das crianças e dos filhos que estão sem limites, está fazendo com que os filhos se tornem rebeldes, desobedientes e que não são tementes a Deus. Por causa de uma falta de limite. E eu lembro de uma história que um psicólogo aqui de Campinas, bem famoso, ele contou, isso na TV, que certa vez estava querendo ir para uma festa, e ele disse para a mãe, ele era adolescente na época, 17, 18 anos, mãe, eu vou para essa festa. E a mãe dele, aparentemente não é crente, mas uma educação mais rígida, eu vou para essa festa. A mãe disse: vai não. Quem foi que disse que você vai? Não, eu vou. Eu não vai. Ficou aquele mal-estar, e ele disse, de uma forma rebelde: pois eu vou me trancar no quarto, e eu não lhe amo mais. E a mãe disse assim: quem foi que disse a você que eu dependo do seu amor para me viver? E esse psicólogo disse que ele passou 7 dias intrigado da mãe. E ele achava que ele ia conseguir dobrar o coração da mãe. E a mãe dele disse que foi o maior ensino. Ele disse: foi maior do que a minha faculdade, de não sei quantos anos. Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. Porque ela se mostrou forte, mesmo se doendo, mesmo dando aquela negativa para ir para aquela festa. Mas ela sabia que ia ser prejudicial para a minha vida. Mesmo ela dizendo não, ela sustentou que a autoridade estava com ela e que ele dependia dela, inclusive emocionalmente. Hoje o que acontece é, como ela diz, alguns pais não querem traumatizar os filhos a ponto de não dizer não. Eu não vou dizer não ao meu filho, porque meu filho vai ficar traumatizado psicologicamente. O que é que vai ser? Ei, cria o seu filho forte. Diga não. A vida nos dá mais não do que sim, em qualquer fase da nossa vida. Tu imagina, pode imaginar a sua própria vida, não imagina a vida do seu vizinho. Começa a imaginar todos os teus sonhos, de ter um iate, de ter um navio, um barco, uma fazenda, de ter uma casa de praia. Começa a imaginar. E aí você não tem 10% ou 1% daquilo que você já imaginou. Por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que algumas coisas que chegarem à nossa mão fora do tempo, eu não estou dizendo que não vai chegar e que não é para chegar, mas se chegar fora do tempo, é possível que a gente se estrague. Porque recebemos fora de um tempo que não tínhamos estrutura. Precisamos criar uma estrutura por meio da palavra, por meio de ensino para os nossos filhos. E o não faz parte dessa estrutura. E um não ensinando, um não falando o que Deus acha a respeito daquilo. Não é apenas como uma ditadura, dizer não, não pode, ponto final. Explica. A instrução, ela passa por um ponto chamado exemplo. Quantas vezes o filho quer vir para a igreja e o pai diz: vou não, eu estou cansado, eu não vou hoje não, vou fazer o seguinte, eu vou lhe deixar, lá tu arruma uma carona para tu voltar. E certa vez, eu já contei isso em outro momento, mas certa vez a gente estava tão envolvido com o trabalho, que a gente começou a terceirizar a educação espiritual dos meninos, só deixando na porta da igreja. Deixava na porta da igreja, quando a igreja ainda era aqui, ia trabalhar no momento de culto, porque na nossa mente tínhamos que trabalhar mais para cumprir as nossas responsabilidades. Afinal de contas, somos um casal responsável, temos muitas crianças para criar e temos que trabalhar. E a gente deixava na porta e ia embora.
Quando voltava, dava mais ou menos o horário, a gente voltava, pegava. E repetiu-se isso por alguns dias, por alguns meses. Até que um dia, um dos filhos se levantou e disse, se for para me deixar na igreja e você não cultuar, me deixa em casa. Olha que ministração poderosa. Olha, eu não podia ficar sem essa? E aí foi bom porque eu deixei o trabalho e passei a congregar novamente, como eu fazia. Porque é fácil, quando o problema está instalado, culpar A, B ou C. O difícil é você ter a autorresponsabilidade de assumir o seu erro e se corrigir. De você assumir e dizer, rapaz, eu preciso ser exemplo. Eu preciso fazer a minha parte para que eles vejam. É tanto que quando eu hoje falo, dizer, eu não vou para o culto, está doente? Está sentindo alguma coisa? Vai para uma outra reunião? Porque é um hábito. É um hábito estabelecido, vivido. Não preciso forçar a barra com ninguém para vir para o culto, para a reunião, para orar, para meditar, para ouvir a ministração. Isso vai fazer com que eles possam reproduzir nas suas próprias famílias, quando eles criarem. E a proteção, ela vai passar pela instrução, pela disciplina, pela correção, pelo estabelecimento de limites. Lembra da história dos filhos de Eli? Sacerdote, aquele que estava com a responsabilidade de gerenciar, por exemplo, as ofertas. E os filhos de Eli iam lá, roubava as ofertas, comiam as ofertas e faziam outra coisa mais grave ainda. Abusavam das mulheres sexualmente, daquelas que serviam na igreja do templo. Só que tinha um problema, Eli via e não os corrigia. E eu queria que você abrisse lá, por favor, lá em 2 Samuel. 1 Samuel 2, 22. Primeira Samuel 2, 22 diz assim, Eli já estava muito velho, ele ouvia falar de tudo o que os seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então Eli disse, por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Olha mesmo. Ele foi fazer um pedido encarecido, carinhoso para os meninos. E eu vou te dizer, essa situação não começou assim. Começou com pequenas coisas sendo concedida, sendo deixada para lá. Ah, isso eu não vou corrigir não, para não machucar o bichinho. Ah, eu não vou falar não, para ele não ficar traumatizado. Ah, eu não vou dizer nada não, a ponto deles estarem roubando as ofertas e tá tendo relação sexual com mulheres que serviam no templo. Mas deixa eu te dizer, a desobediência à instrução, ela promove um resultado. E no mesmo texto, no versículo 29, o Senhor chega até ali. E diz assim, por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Verso 30. Não, até o 29. O Senhor chamou a atenção dele e disse, por que você honra mais aos seus filhos do que a mim? Se o pai e a mãe não tiver cuidado, vai fazer tanto gosto para filho que vai desonrar a Deus. E nós precisamos honrar primeiro a Deus. Independente disso. Eu preciso amar a Deus mais do que aos meus filhos. Eu preciso amar mais a Deus do que a meu cônjuge. E ela vice-versa. Por que você desonra? Porque você está honrando mais os seus filhos, porque você está acalentando o pecado e o erro deles, ao invés de corrigi-lo. Amados, se há erro, tem que ter correção. Eu não estou falando de espancamento, não. Eu estou falando de você sentar e conversar, dependendo do grau
do problema, da idade da pessoa, do entendimento intelectual do seu filho. Você precisa corrigir segundo a palavra. Não há como ter um filho saudável ou protegido se não há correção, se não há orientação. Eu te pergunto, quando foi que você sentou com seu filho, sentou e conversou a respeito de determinado assunto? Sentar e conversar. É necessário. Dependendo da idade, você vai falar sobre um financeiro, você vai falar sobre relacionamentos, você vai falar sobre sexo, você vai falar sobre tantas outras coisas. Dependendo da idade, você vai ver a necessidade. Ter o discernimento da parte de Deus para sentar e conversar. E não apenas estar suprindo uma necessidade física, eu já faço a feira, eu já pago a escola, eu já faço aí. E aí? Você precisa compreender os sentimentos do seu filho. Você precisa estar pronto para pedir perdão ao seu filho. Quando você falar aqui, como foi falado, você tem que corrigir ou instruir a ponto de deixar ele animado e não desanimado. De não causar uma irritação e você tem que corrigi-lo a ponto e ensiná-lo para que eles estejam não irritados, mas alegres no Senhor. Aleluia. A gente precisa ter essa cultura de viver cada vez mais perto dos nossos filhos. E à medida que eles crescem, você vai aumentando o tamanho do cuidado e da responsabilidade. Em cada fase há um cuidado, mas em cada fase também Deus dá uma graça e dá a sabedoria ao pai para cuidar dessa situação. E eu vou te dizer, se você não teve a oportunidade de ensinar quando criança, porque a Bíblia diz, ensina a criança, porque é mais fácil. A criança está na fase do aprendizado, da formação do caráter. Mas, de repente, você foi pego pela palavra, no meio do caminho, seus filhos já estavam grandes. Tem tempo. Peça sabedoria a Deus. Peça estratégia a Deus. Você vai chegar até Ele, você vai conversar com Ele, você vai mostrar algo novo a Ele, da sua forma, do seu jeito, do seu tempo. Mas, uma coisa é certa, você precisa estar presente. Não dá para fazer criação de filho online. À distância, virtualmente, terceirizado. Eis o motivo de alguns estarem até desejando só ser pai de pet e mãe de pet. Não tenho nada contra a criação de animais. Crie seus animais e se crie bem. Dê o seu melhor para ele. Porém, não inverta os valores. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que o animal é a herança do Senhor. Não vi, se tiver, você me mostra. Mas diz que os filhos são a herança do Senhor. E o valor necessário dado para os filhos deve ser de acordo com o que Deus nos orienta. Tenha cuidado, tenha zelo, invista. Não seja como alguns relaxados, que não querem, levianos, que não querem tomar para si a responsabilidade de cuidar do seu filho. E temos sim uma geração aí, poderosa em Deus, desejosa pela palavra, aqueles que estão sendo ensinados no caminho correto. Se você não teve a experiência, tenha a experiência de participar de cultos de adolescentes e de jovens. Quem tem com mais frequência, sabe. Pré-adolescentes, lá com o Lucas, a sede, a fome, o desejo pela palavra. Não estão todos perdidos para nós generalizarmos, não. Existe uma geração levantando a bandeira do Evangelho, desejosa de fazer a vontade dele. E nós precisamos ser aqueles que vão apoiar. Eu estava até sugerindo a liderança do jovem, faça uma carta, convidando todos os pastores a vir para o culto à noite, no sábado de noite. Às vezes a gente está em casa só assistindo Netflix. Ou um jogo de futebol que o time é arriscado a perder. Faça uma carta para chamar os líderes. Faça uma carta para chamar outros. Para aprender com vocês também. Para ser mergulhado e misturarmos em fé. Não é porque eu sou casado há tantos anos e tenho uma idade que eu não posso estar admirando ou me envolvendo com jovens adolescentes.
Mas a proteção que os filhos precisam, eu vou te dizer, está na palavra. Que é o tema, está na palavra. Busca na palavra. Busca em Deus. Ora. Foi falado tanto sobre oração semana passada. Ora. Declara sobre os teus filhos. Quantas vezes a gente chegava, os filhos estavam dormindo, eu e Ana ia lá, e eles nem percebiam que estavam dormindo e nós colocávamos a mão, porque éramos ensinados no rema na época, coloca a mão sobre os teus filhos, declara um futuro glorioso, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus. Eu não estava declarando profissão para eles não, e eles sabem disso. Eu nunca exigi que eles seguissem uma profissão, mas eu exigi que eles fossem homens e mulheres de Deus. E aí, quando o João entrou na faculdade, Ciências da Computação, fiquei muito feliz, um curso altamente disputado, e João começa, daqui a pouco João se desestimula, começa a se afastar do curso, e logo em seguida diz assim, eu vou fazer a escola de ministro. Eu disse, pelo amor de Deus, e o curso, João? Não, vou fazer a escola de ministro, eu vou trancar o curso, depois eu resolvo sair. E eu vou te dizer, eu passei uns dias mal. Passei uns dias reclamando comigo mesmo. O que esse menino tem na cabeça? Deixar o curso e fazer escola de ministro? Acredito não. E eu dizendo comigo mesmo. João, não, vou fazer escola de ministro. Ele plenamente convicto. Já tinha feito o rema. E certa vez eu fui orar, mas é bom o Espírito Santo pegar a gente. E aí diz assim, meu filho, você não orou para que eles fossem homens de Deus? E existe uma escola melhor para aperfeiçoar esse chamado do que a escola de ministro. Deixe o menino lá. Isso é proteção para ele. E aí depois eu fui pedir perdão a ele, dizer, filho, segue em frente, eu estou contigo, vai dar certo. E hoje ele retomou o curso de uma outra forma, mas fez a escola de ministro, está firme. E ele disse para mim, pai, é tudo que eu preciso nessa época, nessa temporada. É uma palavra viva e uma palavra eficaz que vai fazer a diferença na minha vida. E eu tenho visto e tem feito. Quem era João? Até bigode tem hoje. Tá vendo? Mas eu disse a ele também, seu bigode não me intimida não. Se for para corrigir, eu arranco ele e você sabe como. Com ele ou sem ele, eu falo grosso do mesmo jeito. Tem problema não. A gente já teve uma vez quando tem umas DR, e aí a gente... não tem fight não, mas tem umas conversas meio sérias, e a gente se resolve, e a gente se perdoa, e a gente conversa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente está querendo um resultado favorável, de acordo com a palavra, mas a gente não quer nem apoiar, muito menos investir, para que esse resultado chegue. Naquele momento, João precisava de apoio, para ouvir a palavra. E depois eu fiquei me perguntando, depois que eu fui corrigido pelo Senhor, aonde estaria João se tivesse permanecido na faculdade, com um diploma na mão, distante do Senhor? Poderia acontecer uma coisa dessa? Poderia ou não? Estou aqui, pai, estou formado, ganhando muito dinheiro, mas não quer nada com Deus. E eu não estou falando de não ter formação, pode ter, o outro não fez a escola ainda, vai terminar, vai estar o diploma, vai fazer a escola no seu tempo, cada um da sua forma. Mas, entenda, a palavra é a bússola. Dessa Bíblia tem até aqui, a Bíblia das Descobertas, e tem uma bússola na capa. É a bússola. É a que nos orienta, a que nos leva para o melhor lugar, para o ponto que Deus quer nos ver. E eu vou te dizer, pai e mãe, ore pelo seu filho. Independente do tamanho, da idade, ore, declare, libere palavras de vida eterna para ele. Ah, mas meu filho é velho, já está casado. Ore, porque a oração vai para um lugar e vai alcançar ele, onde às vezes você nem pode alcançar mais. Onde você não pode nem estar mais presente, mas você orando, você vai estar alcançando a vida dessa pessoa, desse seu filho. Destinos estão sendo mudados por causa de oração. E eu vou te dizer, é bom demais nós envolvermos a nossa família com a palavra. Fala, Miss. Amém. E para finalizar, nós só vamos ter um bom resultado se nós formos pais presentes. Não só pais que dão presente,
mas pais presentes, porque os nossos filhos precisam da nossa presença. Porque com a nossa presença é que a gente vai ensinar tudo isso aqui para eles. E eles vão ter um bom resultado. E nós, consequência, vamos ter também esse bom resultado. Então, que nessa manhã, né, de ensino, a gente está ministrando aqui, mas também estamos sendo ensinados, né? Fomos os primeiros, né? A partir do momento que decidimos estudar, né, mais sobre esse assunto, né? Temos a vivência, né, diárias. Não é fácil cuidar de 4 beldades, né? De 4 bênçãos, cada um de um jeito. E até vou dar um exemplo. Nesses últimos dias, a gente conversando, a gente criou uma rotina, né, lá em casa, que alguns sabem aqui o nosso trabalho, né? A gente trabalha na feira e é uma carga horária bem diferente. E aí a gente teve a cultura de, quando os meninos saíssem da escola, para a gente ter essa presença com eles, para a gente ser uns pais presentes, para eles estarem mais perto da gente, a gente colocou essa cultura de, quando eles saíssem da escola, eles iam para a feira, ficar lá conosco no nosso trabalho. Como nós somos os donos, né, tem esse privilégio de eles estarem lá conosco. E a gente criou uma estrutura em cima, com um quarto, tinha televisão, ventilador, banheiro. Se não quisesse ficar embaixo conosco, ia dar um cochilo, ia estudar. Mas por que a gente criou essa cultura? Para a gente poder estar convivendo com eles, poder estar ensinando as atividades, estar dando alguma orientação, porque não dava só para a gente pegar, botar eles para casa e só ver eles de noite, ou às vezes nem via. E nesses últimos dias a gente tem feito isso com a mais nova, com Lara. Ela não gosta muito não de ir para a feira, mas vai assim mesmo, sem assim gostar. Mesmo. E eu, conversando com o Sueldo, eu disse, Sueldo, eu estou achando que a gente está deixando muito Lara só. E como é bom você seguir a voz do Espírito. Às vezes o Espírito está ali lhe mostrando algo e você não está sendo sensível para pegar. E você deixa passar. E aí eu conversei com ele, eu disse, a gente vai mudar a rotina de Lara, mesmo ela sem gostar. Porque a gente precisa estar perto. Porque a gente não pode só deixar ela em casa, sabe Deus lá o que ela vai fazer a tarde toda, até a hora de a gente chegar, e internet, porque hoje todo mundo tem acesso, né? E aí, glória a Deus, que a gente está fazendo isso, mesmo sem gostar. Mesmo ela indo no tranco e no barranco. Está indo no sábado nos ajudar. É uma funcionária exemplar. A tia está amando, né? E isso a gente está criando e ensinando algo. Que não é só pedir que cai do céu, não. Tem que ter um esforço. Até sou eu dando um exemplo, né, de dar sempre não, ela falando, ó, meu celular, como é que tá? Ó, meu celular, como é que tá? Tá vendo que eu estou precisando comprar um? Eu disse, eu também, estou, quase. Estou também precisando comprar um. Mas sabe como é que compra um? Trabalhando, juntando, tendo esforço. Não é só dizer que está precisando, que toma papai e mamãe dá. É dessa forma que a gente conduz lá em casa. Às vezes pode até algumas pessoas achar que é doloroso, é duro. Mas graças a Deus estão aí, todos os 4, né? Queria que eles ficassem de pé, para quem não conhece, as bencinhas. Eles não gostam muito, não. É essas bencinhas aí. Dedé. É a turma da pesada. Dedé foi a que deu a lapadinha nos pais, para não deixar no DI, senão ela não vinha mais. Foi ela. Ela é bem quietinha, mas quando ela abre a boca, ela só dá um enraduco na gente. E certa vez eu fui, pode sentar, certa vez eu fui corrigido pelo Senhor, né, porque eu queria criar cada um, todos da mesma forma, do mesmo jeito, só que cada um tem sua própria personalidade, dada por Deus. Então, lá em casa, basta olhar, já sabe o que é. A a gente fala, aí vai saber o que é. Outro, a gente ministra. E a mais nova, a gente olha, fala, ministra e faz o apelo. Para não ser igual. Mas o importante é que chega a instrução, chega o ensino, e eles estão crescendo, avançando. E eu digo sempre a eles, né, nós dizemos, ame ao Senhor. Ame amar o Senhor. Né? Ame se dedicar às coisas do Senhor. Certa vez a gente estava em uma rotina tão grande que os 3 maiores envolvidos, na época era seu Pedro aqui nos adolescentes e tal, e muita atividade, muita coisa, e eu chamei os 3, vem cá, vamos sentar aqui,
Eu estou vendo vocês correndo demais, vocês estão com muita agenda. Não dá para parar um pouquinho, não? E ele disse, como a gente vai parar? Se é essa mesma correria a gente vê em vocês, de não deixar de frequentar um culto, de participar de todas as reuniões, se tem um evento aqui ou na sede participa, então a gente vai fazer do mesmo jeito. E mais uma vez eu fui corrigido pelo Espírito Santo, fique quieto, não atrapalhe o que eu estou fazendo, não. Por quê? Porque eles estavam reproduzindo aquilo que estava vendo em nós, um compromisso, uma fidelidade, um cuidado, e eu pensando que estava protegendo. Por isso que você precisa discernir o que é proteção e o que é um atrapalho. Pensando que estava protegendo, tentando preservá-lo desses momentos. Ao contrário, teria que estar estimulando, assim como eu fiz a partir daquele momento. Vamos lá, vamos continuar. Vamos embora. Eu sabia quantos sacrifícios. Teve uma época que foram 3 ao mesmo tempo o acampamento. Jesus, tem muita coisa para se fazer para poder. Mas chegava no dia, eles iam. Chegava no dia, eles estavam lá, felizes, contentes. E todas as vezes que voltavam de um acampamento, voltavam com uma bagagem. Voltavam com um acréscimo da parte de Deus. Eu digo aos pais, invista nos seus filhos enquanto você pode, enquanto tem. Não permita que você passe por uma oportunidade que você tem para investir, e depois você vai dizer, meu Deus do céu, era para me ter feito algo. Faça, invista. Tire, como a irmã Pedro, tira da boca e dá aos seus filhos. É um investimento, porque o fruto virá. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque nós temos a Tua palavra e o Teu Espírito. Obrigado porque nós não estamos sós. E obrigado, Pai, porque nessa jornada de proteção aos filhos, nós temos o auxílio dos céus sobre as nossas vidas. Pai, cada um aqui tem a sua própria história, tem o seu próprio desafio, mas eu oro nesse instante, Pai amado, por sabedoria e graça sobre a vida de cada pai, de cada mãe. Obrigado, Senhor Deus, por eles sabendo conduzir bem a sua casa e cada situação que surge no decorrer dessa vida. Porque surgem situações, surgem circunstâncias, e às vezes a gente nem está esperando, mas sabemos que existe um auxílio dos céus para nos ajudar em cada uma dessas situações. Obrigado, Pai, pela vida dos filhos, Pai, que compreendem, entendem a posição de pai, e eles vão, sim, poder ter esse discernimento daquilo que é teu e que não é. Eles vão correr a sua carreira, eles vão crescer, eles vão avançar, eles vão fazer a tua vontade, eles vão ser aqueles que vão reproduzir o bom exemplo do pai e da mãe. Obrigado porque eles vão ser a alegria das nossas casas, e obrigado porque eles não vão desistir e ficar à beira do caminho, eles irão até o fim. Pai, obrigado, Senhor Deus, por aqueles pais que de alguma forma, daqueles que estão presentes ou aqueles que virão a assistir essa ministração, estão passando por alguma dificuldade com seus filhos. Eu oro agora nesse instante, Senhor, por sabedoria vindo sobre cada pai. Que os pais continuem liberando palavras de vida eterna sobre a vida dos seus filhos. E que cada um de seus pais não desistam em momento algum da sua família, dos seus filhos. Pai, eu declaro salvação, libertação, cura, despertamento, coração aquecido por Ti, uma paixão pela Tua palavra. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque sim, temos uma geração poderosa em Ti. Declaramos, Pai amado, que a nossa descendência não irá se perder. Nenhum foi nascido para a perdição, nasceu para a salvação, para louvor e honra do Teu nome. Pai, muito obrigado porque nenhum se perderão. E nós, como mais maduros, vamos apoiar cada um deles. Declaramos, Pai amado, uma igreja forte, e a força dessa igreja, da parte do corpo de Cristo, que são os jovens, adolescentes, pré-adolescentes, todos bem aquecidos com a Tua palavra. Eu te agradeço, Pai amado, por um crescimento exponencial, não apenas de conhecimento, mas de prática da palavra, na vida dos nossos filhos. Obrigado porque eles irão além, muito além daquilo que nós conseguimos ir. Eles farão mais do que nós. Obrigado porque eles terão um alto rendimento, por causa da exposição e prática da Tua palavra. Nós declaramos um tempo glorioso, maravilhoso, um tempo ímpar. Nós vamos ter boas notícias sobre os nossos filhos. Boas notícias virão. Pai, obrigado porque nossos filhos serão destaques positivos por onde quer que eles passem. Mas principalmente por causa do princípio cumprido, um princípio da Tua palavra. Pai, obrigado pela evidência do amor de Deus na vida deles.
A evidência que vai alcançar outras vidas, que vai alcançar outros jovens, que vai buscar, Pai, resgatar famílias de situações adversas, situações difíceis, mas por causa do amor de Deus em operação na vida deles, pessoas serão alcançadas. Obrigado, Pai, pelo desejo ardente em seu coração de querer sempre fazer a tua vontade e que eles possam continuar sendo homens e mulheres de Deus, segundo o teu plano. Pai, muito obrigado por tudo em o nome de Jesus. Aleluia. Sejam abençoados, amados, na prática da palavra.